Lucas 12. Posto que miríades de pessoas se aglomeraram a ponto de uns aos outros se atropelarem, passou Jesus a dizer, antes de tudo, aos seus discípulos: Acautelai-vos do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Nada há encoberto que não venha a ser revelado, e oculto que não venha a ser conhecido. Porque tudo o que dissestes às escuras será ouvido em plena luz, e o que dissestes aos ouvidos no interior da casa será proclamado dos eirados. Digo-vos, pois, amigos meus, não temais os que matam o corpo, e depois disso nada mais podem fazer. Eu, porém, vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, digo-vos, a esse deveis temer. Não se vendem 5 pardais por 2 asses? Entretanto, nenhum deles está em esquecimento diante de Deus. Até os cabelos da vossa cabeça estão todos contados. Não temais. Bem mais valeis do que muitos pardais. Digo-vos ainda, todo aquele que me confessar diante dos homens, também o Filho do Homem o confessará diante dos anjos de Deus. Mas o que me negar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que proferir uma palavra contra o Filho do Homem, isso lhe será perdoado. Mas para o que blasfemar contra o Espírito Santo, não haverá perdão. Quando vos levarem às sinagogas e perante os governadores e as autoridades, não vos preocupeis quanto ao modo por que respondereis, nem quanto às coisas que tiverdes de falar. Porque o Espírito Santo vos ensinará, naquela mesma hora, as coisas que deveis dizer. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena a meu irmão que reparta comigo a herança? Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância, e arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei? Pois não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: Farei isto. Destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. A seguir, dirigiu-se Jesus a seus discípulos, dizendo: Por isso eu vos advirto. Não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. Observai os corvos, os quais não semeiam, nem ceifam, não têm despensa, nem celeiros. Todavia Deus os sustenta. Quanto mais valeis do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Se, portanto, nada podeis fazer quanto às coisas mínimas, por que andais ansiosos pelas outras? Observai os lírios. Eles não fiam nem tecem. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais tratando-se de vós, homens de pequena fé. Não andeis, pois, a indagar o que haveis de comer ou beber, e não vos entregueis a inquietações. Porque os gentios de todo o mundo é que procuram estas coisas. Mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai, antes de tudo, o seu reino, e estas coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequenino rebanho, porque vosso Pai se agradou em dar-vos o seu reino. Vendei os vossos bens e dai esmola. Fazei para vós outros bolsas que não desgastem, tesouro inextinguível nos céus, onde não chega o ladrão nem a traça consome. Porque onde está o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração.
Cingido esteja o vosso corpo, e acesas as vossas candeias. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor ao voltar ele das festas de casamento, para que quando vier e bater a porta, logo lhe a abram. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-lhes lugar à mesa, e aproximando-se, os servirá. Quer ele venha na segunda vigília, quer na terceira, bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Sabei, porém, isto: se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então Pedro perguntou: Senhor, proferes esta parábola para nós ou também para todos? Disse o Senhor: Quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem seu senhor, quando vier, achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo disser consigo mesmo: meu senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, a comer, a beber e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo em dia em que não espera e em hora que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito lhe será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Eu vim para lançar fogo sobre a terra, e bem quisera que já estivesse a arder. Tenho, porém, um batismo com o qual hei de ser batizado. E quanto me angustio até que o mesmo se realize. Supondes que vim para dar paz à terra? Não, eu vou-lo afirmo. Antes, divisão. Porque daqui em diante estarão 5 divididos numa casa, 3 contra 2 e 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha, filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. Disse também às multidões: Quando vedes aparecer uma nuvem no poente, logo dizeis que vem chuva, e assim acontece. E quando vedes soprar o vento sul, dizeis que haverá calor, e assim acontece. Hipócritas! Sabeis interpretar o aspecto da terra e do céu, e entretanto não sabeis discernir esta época? E por que não julgais também por vós mesmos o que é justo? Quando fores com o teu adversário ao magistrado, esforça-te para te livrares desse adversário no caminho, para que não suceda que ele te arraste ao juiz, o juiz te entregue ao meirinho e o meirinho te recolhe à prisão. Digo-te que não sairás dali enquanto não pagares o último centavo. Queridos espectadores, vamos agora fazer um estudo dessa palavra que nós vimos, do capítulo 12 de Lucas. Essa palavra do capítulo 12 de Lucas, o Senhor Jesus dá uma palavra de ensino para nossas vidas, da maneira que nós relacionamos com os cuidados da vida, da maneira que nós relacionamos com as pessoas e o que é realmente importante para a nossa vida. Aqui nós vamos ter uma noção do que é que Deus deseja, qual é o pensamento de Deus, daquilo que nós devemos valorizar para nossas vidas. O mundo espiritual, querido, do mundo espiritual, Deus tem uma visão dos cuidados de nossa vida, com relação aos nossos cuidados, daquilo que a gente pensa, do valor da vida para nós. Agora nós vamos entender o que é que realmente Deus deseja que nós valorizemos na vida. Há um cuidado, é um ensino tremendo disso. Nós vamos aprender agora qual é o valor que Deus tem para a vida. Porque no mundo, querido, nós damos valores para as coisas que a matéria nos ensina, né? Nós somos acostumados a viver o mundo da matéria, né? O mundo
da ideia daquilo que o dinheiro pode comprar, daquilo que nós podemos apresentar como beleza exterior, acostumado a valorizar aquilo que a mídia, o marketing valoriza. Mas no mundo espiritual não é assim. Isso, nós temos uma chamada, queridos, de fazer aquilo que é agradável a Deus, né? Nós queremos ser agradáveis a Deus, né? Nós que cremos na palavra de Deus, amamos o Senhor Jesus, nós queremos servir a Ele, nós temos que entender o que Ele espera de nós, qual é o valor que Ele quer para nossas vidas. E esse capítulo 12 de Lucas dá esse ensino, o que é importante, como nós nos devemos apresentar a Deus e diante dos homens, como é que nós temos que ser, qual é o nosso comportamento. É um ensino maravilhoso para nós, querido, porque dá um contexto diferente daquilo que nós aprendemos até hoje, né? Na nossa escola, com a relação com a sociedade, com as pessoas, né? É diferente. Então, primeira chamada de atenção que o Senhor Jesus nos dá, com relação à hipocrisia do mundo religioso, né? O mundo religioso, que ele diz aqui, ele fala do fermento dos fariseus. O fariseu, o que representa o fariseu? O fariseu representa aquela pessoa religiosa, né? A pessoa religiosa que exteriormente ele dá uma atitude de santidade, né, de seriedade, de terno, gravata, ou aquela mulher que usa cabelo comprido, vestidos longos, né, que dá a impressão de ser uma santa, né, aquele comportamento de santidade, de posição. Só que o interior é um interior de mau pensamento, de mau desejo, que pensa mal das pessoas, que tem mau julgamento, julga as pessoas. Esse é o fariseu. É aquele que exteriormente se expõe, se posiciona numa posição de santidade, de homem de Deus ou de mulher de Deus, mas o interior é do inferno, né? Então o Senhor Jesus diz para nós termos cuidado com esse fermento, porque ele é um fermento. Fermento, o que é o fermento, querido? Fermento é uma substância que leveda a massa, ele aumenta a massa, ele espalha com facilidade. Então, essa postura do fariseu, da religiosidade, contagia, né? É como se fosse uma erva daninha, um vírus que contamina as pessoas, né? O fermento que o Senhor Jesus diz é essa contaminação, das pessoas serem contaminadas com essa posição de religiosidade. Por que ele fala isso? Cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. A hipocrisia é essa posição exterior uma coisa, o interior outra. Querido, nós temos que aprender a relacionar com Deus, não numa postura exterior, tem que ser numa postura interior. Nós temos que estar diante de Deus com o coração, não com o exterior, não com os lábios. O Senhor Jesus chamou a atenção desses religiosos, e ele diz, esse povo, eles me louvam com o lábio, mas o coração deles está longe de mim, compreende? Deus abomina esse, Deus não quer esses religiosos, Deus não recebe. O Senhor Jesus diz que em vão eles me adoram, entendeu? Quer dizer, eles estão numa posição religiosa que em vão adoram a Deus. Então nós não temos que entrar nisso. Esse é o cuidado que nós temos que ter. E qual é o cuidado? Cuidar com o nosso interior. É o nosso interior. Nós temos que colocar diante de Deus nosso coração, seu pensamento, entendeu? Então nós vamos ver agora uma série de entendimento de como nós devemos nos posicionar. É aquilo que Deus espera de nós. Então a primeira chamada de atenção é dessa, né? De você não ser um religioso, né? Que tem uma postura exterior de santidade e o seu coração ser um coração mau, julgador, de maus pensamentos, de maus desígnios. É que o Senhor Jesus diz, cuidado para não você ser igual a esse. E ele diz o seguinte, por que você tem que ter cuidado? Porque não tem nada encoberto, nada encoberto. Isso tudo vai ser exposto. O Senhor Jesus, não tem nada encoberto, nem oculto, que não haja de ser sabido. Quer dizer, você pode até esconder um dia, mas vai chegar uma hora que você vai expor essa coisa maligna que está dentro do seu pensamento, daquilo que você pensa. O Senhor Jesus diz que a boca fala aquilo que em abundância está o coração. Então, esse fariseu, esse fermento fariseu, uma hora vai ser declarado ao mundo. Não tem nada oculto. Ele diz, tudo aquilo que você fala em trevas, está lá cochichando, vai sair na luz.
E o cuidado diz que você fala no ouvido, ó, no ouvido ou dentro do gabinete, lá fechado de 4 paredes, você dá o fuxico. O Senhor Jesus diz que isso pode sair até pelo telhado e ser apregoado. Sabe como? Ser denunciado até pelo rádio, pela televisão, pela mídia. Isso vai ser motivo de escândalo. Entendeu? Motivo de escândalo até para o mundo. Então, ele diz que esse é o cuidado do religioso, desse fermento da religiosidade. Porque o coração vai ser exposto. Aquilo que você pensa, não tem como se esconder diante de Deus. Principalmente, querido, na obra de Deus. Principalmente naquilo que nós estamos fazendo diante do nosso Deus. Não temos como enganar a Deus. Nosso coração tem que ser sincero diante dele. Tem que ser exposto, porque um dia todos vão saber o que está acontecendo no teu coração. Não existe nada oculto, como o Senhor Jesus diz. Não existe nada oculto. Esse é um dos ensinos que ele diz. É o primeiro ensino que ele fala no capítulo 20, no capítulo 12 de Lucas, a respeito da posição. Depois ele fala o seguinte, olha, quando ele diz a respeito dessa posição, de você se posicionar como agradar a Deus, você sabe que você, agradando a Deus, você vai desagradar os homens. O Senhor Jesus diz, aquele que estiver conivente com o mundo, não está com ele. Não tem como, né? Você ser agradável aos homens e querer servir a Deus. Não tem como servir a dois senhores. Ou nós servimos a Deus, ou servimos a Mamon, o dinheiro. Ou servimos as pessoas, né? A ser agradável ao mundo. Então não tem como ser. Então, quando você se posiciona nessa posição de agradar a Deus, você vai desagradar o mundo. E aí ele diz o seguinte, para você não ter medo, não tema. Não fica preocupado com os homens que podem matar o teu corpo, né? Porque ele não pode fazer mais nada além disso. Isso aqui tem um significado tremendo para nossas vidas, porque nós nos apegamos muito a essa questão da nossa vida, por exemplo, desse corpo. Né? A gente fica lutando para manter essa vida, achando que isso é a única coisa que nós temos, nosso bem precioso é essa vida do corpo. O Senhor Jesus já nos dá um ensino que isso não é precioso, querido. O mais precioso é nós tememos a Deus, porque você temendo a Deus, Ele é que tem capacidade de matar esse corpo e colocar a nossa vida no inferno. Isso que nós devemos temer. Ele diz, ó, não deve temer aquele que pode matar teu corpo, o homem que pode matar o teu corpo, mas não pode fazer nada contra o teu espírito. Não pode fazer nada contra. O perigo, ele diz, o perigo é você transgredir a Deus, você ser morto, seu corpo, e depois ainda você ainda ser lançado no inferno. Isso vocês devem temer. Então, ele está falando a respeito dessa posição que nós devemos ter. Porque quando você entra nessa posição de não seguir o fermento dos fariseus, de você realmente servir o Senhor, nosso Deus, conforme a vontade dele, você vai ser colocado como lobo, você vai ser colocado no meio de lobos. Né? Você é uma ovelha do Senhor Jesus colocada no meio de lobos. E esses lobos estão prontos para te devorar. Né? E isso que ele diz, mas você não tem que temer essa posição. Não tem que temer esse lugar que o Senhor Jesus vai te colocar. Mas você deve temer, manter nesse pensamento de você manter nos cuidados de Deus. Porque ele diz que ele sabe de tudo que acontece na tua vida. Deus conhece até o número de cabelos que está sobre a nossa cabeça. Ele sabe o número de cabelo. Ele diz que, olha, não se vende 5 passarinhos por 2 ceitis, e nenhum deles está escondido diante de Deus. Quer dizer, não tem nada, tanto no nosso coração, como no nosso mundo exterior. Nada está oculto diante de Deus. Todo o nosso gesto, todo o nosso cuidado, aquilo que nós pensamos, está tudo diante de Deus, está tudo descortinado diante de Deus. Deus, está a presença de Deus. E essa presença, querido, Deus vê todos os detalhes da nossa vida. É isso que Jesus está falando. Olha, todos os detalhes da tua vida, Ele sabe. Por isso que Ele diz, olha, aquele que confessar. Aí, quando Ele fala a respeito de você não temer aos homens, é porque quando você pensa em agradar a Deus, você vai ter que confessar o Senhor Jesus diante dos homens. E Ele diz, então, aquele que me confessar diante dos homens, eu também vou confessar diante dos anjos de Deus. E isso é muito importante para nós, querido. O Senhor Jesus nos confessar diante dos anjos de Deus.
porque Ele que nos guarda, é os anjos de Deus que guardam que nossos pés tropecem. É os anjos de Deus que impedem que nós caímos na cilada do inferno, do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. São os anjos de Deus que guardam o nosso caminho. Ele liberou aos anjos, né, a guardar o nosso caminho. Então é muito importante para nós termos o conhecimento dessa palavra que o Senhor Jesus diz. Porque aquele que confessar diante dos homens, o Senhor Jesus vai confessar diante dos anjos de Deus a nosso respeito. E ele diz também, mas aquele que não me confessar diante dos homens, eu também negarei diante dos anjos de Deus. E aí é um risco para nossas vidas, querido. Esse é o risco. Então nós temos, quando nós entramos no mundo espiritual, nós temos que entrar de coração, de alma e corpo. Nós não temos que colocar só nosso corpo de santidade e nosso coração não está no reino do céu. Nós temos que estar em toda a integridade, todo o nosso ser, espírito, alma e corpo, tem que estar no reino do céu. Todo o nosso ser tem que estar no reino de Deus. Nosso pensamento, nosso coração. E essa posição, nós não temos que ter medo, os homens. E quando nós somos lançados para dar o testemunho, para nós confessarmos o senhorio do Senhor Jesus sobre as nossas vidas, nós temos que dar isso. Porque todos nós vamos passar por essa prova. E aí nós temos que ter esse conhecimento de que nós confessando o Senhor Jesus, confessando o reino de Deus sobre nossas vidas, o Senhor Jesus vai também confessar a teu respeito aos anjos de Deus, e Ele vai dar a ordem para que os anjos de Deus estejam cuidando das tuas vidas. Isso é muito importante, queridos, porque aquilo que a palavra que diz que Deus não deixa de se escarnecer, fala, olha, Deus não é Deus que se deixa escarnecer. Aquilo que o homem semear, certamente ele ceifará. Então, aquilo que nós plantarmos, nós vamos colher. Então, se nós vamos plantar, né, negar o Senhor Jesus, nós vamos colher isso. Ele também vai nos negar diante dos anjos de Deus. Então, nós temos que ter... Nosso mundo, querido, Deus dá o livre-arbítrio para nós. Ele quer que nós sejamos luz e possamos andar de dia. E andar de dia é isso. Você andar passo a passo, confessando o Senhor Jesus, temendo a Deus, com os cuidados dele e tendo cautela com relação ao mundo religioso. Esse é o, queridos, esse é o entendimento que nós temos que ter. Nós vamos entender o que o Senhor Jesus está dizendo tudo isso, porque lá no final desse capítulo 12, ele vai dizer que ele trouxe fogo para a terra, querido. Ele trouxe fogo, ele vai colocar nora contra sogra, filho contra mãe, pai, exatamente por causa disso. Por causa desse cuidado que nós temos que ter nesse mundo espiritual. Nós vamos entender no capítulo 12 o significado que o Senhor Jesus começou a dizer aqui a respeito da nossa posição, de nós confessarmos a Ele. E depois ele diz que nós temos que ter dessa relação com o mundo religioso, de nós não negarmos o Senhor Jesus, não negarmos a Ele e confessarmos Ele diante do nome. Ele diz o seguinte, ó, nesse lugar que é a sua convivência com o mundo religioso, ele diz o seguinte, todo pecado é perdoado quando você faz a respeito da relação com relação ao Senhor Jesus. Às vezes, no embate, né, no mundo religioso, ele diz, ó, o pecado de você falar contra ele, Senhor Jesus, é perdoado. Agora ele diz, o pecado contra o Espírito Santo, a blasfêmia contra o Espírito Santo, isso não é perdoado. E o que é isso, querido? Como nós vamos entender a diferença entre dizer uma palavra contra o Filho do Homem, que é o Senhor Jesus, e dizer uma blasfêmia contra o Espírito Santo? Não são a mesma pessoa? Eles não são a mesma pessoa? Como é que nós podemos separar a blasfêmia contra o Espírito Santo, que é um pecado imperdoável, e uma transgressão contra o Filho do Homem? O que nós podemos entender dessa diferença? Queridos, é o seguinte, quando nós fazemos uma brincadeira que é muito comum no mundo religioso, de você fazer brincadeiras a respeito do Senhor Jesus, compreende? Brincar a respeito, por exemplo, do cego que chegou nele e falou, o cego que chegou nele, Jesus virou para ele, mas o que você quer que eu faça? O Senhor Jesus sabia que ele era cego, né? O que você quer que eu faça? Aí o cego fala, que eu veja, seja feito conforme a tua fé. O Senhor Jesus responde. Então, há algumas brincadeiras a respeito dessa posição do Senhor Jesus, embora por falta de
conhecimento, por ignorância, alguns homens fazem algumas brincadeiras a respeito dessa postura do Senhor Jesus. Porque não entende a seriedade daquele momento que o Senhor Jesus perguntou: o que eu quero que eu faça? Porque na realidade, querido, já que eu abordei esse assunto, quando o Senhor Jesus perguntou para aquele cego de Jericó, que o cego que chegou até ele, né, o Bartimeu, que gritou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus mandou chamar o cego. E Jesus perguntou para o cego, diante daquele escândalo que o cego fez: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Todo aquele cego era conhecido como cego de Jericó. Bartimeu, filho de Timeu. Ele era uma figura conhecida em Jericó. Ele vivia na porta de Jericó pedindo esmola. Era uma pessoa conhecida, assim como o prefeito da cidade. Ele era mais conhecido que o prefeito da cidade, porque o prefeito da cidade muda. E ele não, ele estava sempre presente na vida daquela população. Ele estava ali na vida daquela população. Era o cartão de visita da cidade de Jericó, porque ele ficava na porta da cidade de Jericó. Era conhecido. E todos sabiam que ele era cego. Então, quando esse cego, conhecido que ele era cego, chegou diante do Senhor Jesus: Senhor, tem misericórdia de mim. O Senhor Jesus perguntou para ele: o que você quer que eu faça? Sabe por quê? Qual o significado disso, querido? Isso diz respeito à oração. Muitos ignorantes fazem brincadeira a respeito dessa situação. Mas por quê? Ignoram a essência do poder da fé. Porque a palavra da fé, querido, o poder da fé é com o coração se crê e com a boca confessa a respeito da palavra da salvação. Então, assim é a operação da fé. Para aquele homem, para o Senhor Jesus chegar para ele no final, ó, seja feito conforme a tua fé, o homem precisava dizer: que eu veja, compreende? É esse o poder da fé, queridos, que o mundo, pela ignorância, não consegue entender. Por isso que o Senhor Jesus, eu estou dando esse exemplo para você entender que pecado contra o Filho do Homem é perdoado. Compreende? Por quê? Por ignorância. Há uma ignorância nisso. Por isso que o Senhor Jesus aceita, perdoa esse pecado dessa brincadeira que eles fazem nessa condição, pela ignorância das pessoas. Mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não é perdoado. Por quê, querido? A blasfêmia contra o Espírito Santo é uma outra conotação. Qual é a conotação? É quando um servo de Deus, aí não é mais o Senhor Jesus, quando um servo de Deus, no nome do Senhor Jesus, opera maravilhas, sinais e dá uma palavra de ensino ou uma palavra de profecia a respeito das coisas. Quando esse servo de Deus, que não é o Senhor Jesus, mas um vaso determinado por Deus, escolhido por Deus, dá uma determinada atitude, uma palavra, uma profecia, um sinal, e aí as pessoas blasfemam contra esse vaso, contra esse servo de Deus, dizendo que ele opera não pelo poder de Deus, mas pelo poder de Beelzebubu, ou pelo poder do inferno, entendeu? Aí é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Aí esse pecado não é perdoado. Deus, querido, tenha um cuidado com os servos dele. Você vê que ele considerou: olha, contra mim vocês podem falar, mas contra os meus servos, que tem o Espírito Santo, não perdoo. Olha só o poder que o Senhor Jesus dá, para como ele nos ama, como ele ama o servo, que serve a ele de coração sincero, como ele é. Por isso que há uma palavra que diz que nós não podemos tocar no ungido de Deus. E Davi tem um entendimento disso desde lá naquela época. Davi já entendeu que não se toca no ungido de Deus. Tocar no ungido de Deus é isso, querido, é essa palavra que o Senhor Jesus está falando. Ó, o pecado contra a blasfêmia contra o Espírito Santo quer dizer, você tocar a unção de Deus sobre uma pessoa. Isso não é perdoado. E aí, querido, quando o pecado não perdoado é morte, porque o salário do pecado é a morte. E o salário do pecado é a morte. Então, muitos perdem a vida, né? Muitos não chegam a viver você vê muitos homens de Deus que perdem a vida estupidamente, perdem a vida precoce, com câncer, com doenças incuráveis, por causa dessa blasfêmia. Porque blasfemaram contra o Espírito Santo. Fizeram o juízo de um ungido de Deus, né? Que é uma blasfêmia contra o Espírito Santo, ser contra um ungido de Deus. É a mesma coisa, querido.
Você vai blasfemar contra o Espírito Santo? Onde é que o Espírito Santo opera? O Espírito Santo opera no ungido, através da unção, em algum vaso que Deus usa. Isso não é perdoado. Então nós temos esse cuidado que o Senhor Jesus está nos ensinando. E esse cuidado, ele está falando, querido, a respeito do mundo religioso. Quando ele falou lá, do fermento dos fariseus, depois falou, não temos homens. Ele nos ensinando que você tem cuidado, porque Deus cuida de cada detalhe da tua vida. Aí ele diz, agora você tem que tomar um cuidado, cautela, né? Nessa relação com o mundo religioso, você tomar cuidado de você não cometer esse erro de um pecado imperdoável. E depois o Senhor Jesus diz que nós, quando nós fomos conduzidos para dar esse testemunho, né, para dar esse testemunho diante dos homens, ele diz, quando vocês forem conduzidos às sinagogas, que são as igrejas, né, o Espírito Santo nos levar às igrejas para anunciar, para nós darmos testemunho do Senhor Jesus, e quando você for levar, mesmo diante dos magistrados e das potestades, quer dizer, diante dos governos desse mundo, diante das autoridades desse mundo, para nós não ficar preocupado com aquilo que nós vamos falar. Ele diz, não fica preocupado com aquilo que você vai responder, porque na hora o Espírito Santo vai ensinar o que você tem que falar. Nós descansarmos. Nossa vida, querido, tem que ser no descanso, no poder da fé, no nome do Senhor Jesus sobre nossas vidas. Nós descansar, nós não temos que tomar defesa de nada e preocupar com as coisas. Que na hora certa o Senhor vai dar resposta através da nossa boca pelo Espírito Santo que habita em nosso coração. Ele diz isso para nós termos esse descanso, essa paz, porque são tantos lobos, querido, que estão do nosso redor, que se você ficar olhando para o mundo exterior, você não faz a obra de Deus. Você não faz, você não se move. Por isso que tem que ser pela fé e o conhecimento dessa palavra e fé nela. E saber que Ele tem todos os cuidados sobre a tua vida. Em todos os detalhes da sua vida. E essa tem que ser a nossa confiança. Nós não podemos olhar para o mundo exterior, querido. Para nós entrarmos na obra de Deus e nós sermos agradáveis a Deus e não aos homens, querido, você tem que ter olhos para o céu. Você não pode olhar no mundo material. Você tem que ter os olhos de fé, só pela fé. Né? A palavra no coração e a fé nessa palavra. Senão você não faz, querido. Porque são lobos que estão ao nosso redor, julgando com apontamento de dedos, querendo nos abater, trazendo experiências da nossa vida que nos entristece, que nos abate, que impede a gente de prosseguir, que tenta impedir que nós possamos prosseguir. É esse mundo. Entendeu? É esse mundo. O Senhor Jesus diz que o mundo jaz no maligno. Né? A palavra de Deus já nos dá um ensinamento disso. Então nós temos que saber disso. E onde é que está o nosso refrigério? Nosso refrigério está nessa palavra, que é luz para o nosso caminho, é lâmpada para os nossos pés. E é essa direção que nós vamos, é essa vereda da justiça que nós caminhamos, essa trajetória. Temos que andar em cima da fé. E quando o Senhor Jesus estava dando esse ensino, querido, apareceu um homem, né? Apareceu um homem no meio da multidão e chegou, mestre, diz a meu irmão para repartir comigo a herança. Né? Ali fazendo um embate da questão de dinheiro. O Senhor Jesus falou, homem, quem me pôs a mim por juízo e repartidor entre vós? Queridos, e isso é muito importante para nós, porque muitos estão orando a Deus por questões semelhantes a essa. Né? Preocupado com o que vai receber, porque Deus, eu preciso que o meu irmão me dê isso, ou porque o Senhor, olha lá, meu pai está sendo injusto, está gastando isso, está gastando aquilo, orando a Deus, colocando essas situações diante de Deus. E o Senhor Jesus diz para nós termos cautela com a avareza. Aí ele vai dar um ensino para nós tremendo com relação à questão do dinheiro, querido. Porque nós estamos, quando a gente fica olhando para aquilo que os outros, o que é meu, né? Eu querer disputar com os outros aquilo que é meu, isso é avareza. É o que o Senhor Jesus está dizendo aqui, porque o homem pediu, Senhor, faça com que o irmão me dê a minha parte da herança, quer dizer, eu quero a dele. Mas dentro do coração é avareza, a questão da posse daquilo que é do mundo, das coisas da terra. Queridos, olha,
o Senhor Jesus agora vai dar um ensino a respeito disso. Nós entendemos a questão dos bens materiais. Entendeu? O que significa os bens? O que significa essa avareza? Que ele falou da questão que aos olhos do mundo natural, né, se você olhar dentro do aspecto material, é justo aquilo que o homem pediu. Né? Ele chegou em oração: Senhor, faça com que meu irmão, a minha herança, ele reparta comigo a herança. Quer dizer, ele faz parte, ele tem direito sobre a herança do pai. Entendeu? E o Senhor Jesus considerou aquilo um coração avarento. Agora nós vamos entender por quê. Porque o Senhor Jesus diz o seguinte, ele fala: olha, vocês não devem arrazoar entre vocês o que farei com relação a questão ao dinheiro. Ele diz o seguinte, ele dá um exemplo de um homem e fala, ele pôs uma parábola dizendo, tinha um homem rico, a herdade de um homem rico que tinha produzido em abundância. Ele produziu, o homem herdou uma fazenda lá e aquela fazenda produziu em abundância. E ele então, com aquela produção abundante que ele teve naquele ano, o homem olhou para si e disse: que farei? Não tenho onde recolher tanto dos meus frutos. Ele pensou então farei isso. Eu derrubarei os meus celeiros e edificarei outros maiores. E ali eu vou recolher todas as novidades dos meus bens. E vou dizer para minha alma, agora você tem depósitos, bens para muitos anos. Descansa, bebe e folga. Querido, isso aqui é o desejo de todo homem carnal. Todos querem ganhar na Mega Sena para ter isso aí. Né? Ganhando a Mega Sena, agora do anúncio da Mega Sena no final do ano, vai ser em torno de 170 milhões, pelo que eu vejo estão falando aí, vai ser um dinheiro absurdo. Então, é o que as pessoas estão falando: olha, se eu ganhar na Mega Sena, acabou, agora eu vou viajar, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. É isso que aconteceu com esse homem, que a parábola que esse homem está falando aqui. Que os bens dele deu isso aí, deu uma produção tão grande, que ele falou: agora eu vou poder descansar, folgar, beber e comer, e acabou, vou viajar e pronto. Aí o Senhor Jesus disse, sabe como é que o Senhor Jesus diz? Louco, esta noite, ele diz, mas Deus lhe disse, louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Aí o Senhor Jesus diz, assim é aquele que ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Compreende a questão da avareza, querido? A questão daquele o irmão que estava brigando com o outro para disputar a herança dele. Queridos, é essa a diferença que o mundo material tem do mundo espiritual. Porque quando você trabalha, você ajunta tesouros, não para esse mundo, querido, não para regalar através disso, olha, eu vou agora viver, entendeu? Não vou precisar trabalhar, vou comer, beber, viajar, como se tivesse ganhado na Mega Sena, né? Um prêmio de loteria ou da tua herança, de você herdar uma propriedade, gerar abundância. E o Senhor Jesus diz, esse tesouro, querido, esse tesouro não te dá nada no céu. Os tesouros desse mundo, o dinheiro desse mundo, não te dá garantia nenhuma de você, dos tesouros que você tem preparado para Deus. E ele diz, Senhor Jesus, Deus falou, louco, o que você tem preparado? E te pedirão a tua alma. Quer dizer, não foi Deus que foi o espírito de morte do inferno. O demônio vai pedir pela alma daquele homem. O demônio. Por isso que Deus, a palavra de Deus foi essa. Louco, esta noite te pedirão a tua alma. Pedirão a tua alma. Não foi Deus que determinou, não. Foi o espírito da morte que pediu a alma dele. E depois, a palavra de Jesus explica, diz o seguinte, ó, e o que tens preparado e para quem será? Para Deus ou para o diabo? Por isso que o diabo pediu a alma dele. Por isso que o diabo pediu, me dá a alma dele, porque ia para lá onde ia, para o inferno que ia. Então, querida, essa avareza dos bens, de você lutar, né? Cobrar um absurdo dos shows gospel, para você cantar no show gospel, você cobra uma fortuna dos teus irmãos, né? Dos seus irmãos que são pequeninos, que querem ser abençoados, receber a graça de Deus, que Deus deu abundância para você, e você cobra uma fortuna para fazer um show gospel, né? Ou para você ir pregar
né, lá para os pequeninos que estão precisando de uma palavra ungida que Deus deu para você, Ele não tirou de você. Embora seu coração seja avarento, mas Deus não tirou o dom que Ele deu a você. E então, tá lá, né, você cobra um absurdo dos teus irmãos, né, daqueles pequeninos, né, que precisam de uma palavra de edificação, que precisam de uma palavra que Deus te deu a chave da ciência do reino do céu para você, e você tem o conhecimento dessa ciência, e você então cobra um absurdo para ir pregar a palavra de Deus, para você anunciar, né, ou tira uma oferta, né, prometendo que eles vão receber 100 vezes daqueles que estão ofertando quando você sabe que essa não é a palavra de Deus, né, que Deus não vai cumprir com essa falsa profecia que você está anunciando. O Senhor Jesus vai dizer, louco, o que você tem preparado? O que você tem preparado do tesouro no céu? Né? Porque você vai ser um daqueles que vai chegar lá, Senhor, preguei no teu nome, expulsei do teu nome. E o Senhor Jesus falou, sai de perto de mim, eu não te conheço, vós que praticais iniquidade. Entendeu? Esse é o tesouro que o Senhor Jesus, não é o tesouro que você está reservando para o Senhor Jesus, essa ganância, essa avareza de você cobrar uma fortuna para você dar o ministério que Deus deu a você. Deus vai cobrar caro de você isso, querido. Deus vai te cobrar isso. Por isso nós temos que ter cautela e conhecermos a revelação da palavra, dessa avareza que há no coração do homem, né? Que nós devemos ter cuidado de nós não entrarmos nesse mundo de religiosidade, né? Que traz a condenação para nossas vidas. Cuidado com esse fermento, querido. Cuidado, não sejamos semelhantes a esses, né? Nós não sejamos os nossos líderes, que eles não sejam nossos líderes para nós seguirmos, porque são guias cegos e vão para o abismo. Esse é o cuidado que nós temos que ter com a nossa vida. Que o Senhor Jesus diz, assim é aquele que ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Aí ele diz, querido, o que é rico para com Deus? Aí ele vai dar um ensino. Aí ele diz, não estejais, aí ele falou para os apóstolos, ele chegou para os seus discípulos, agora ele deu uma palavra para os discípulos dele. Qual é a palavra para aqueles que seguem ele? Chamou os apóstolos, os discípulos, e disse para os seus discípulos, portanto vos digo, não estejais apreensivos em vossa vida, sobre o que comereis, nem com o vosso corpo, e nem com os vossos vestimentos. Porque a vida é mais do que o sustento, e o corpo mais do que as vestes, querido. É esse cuidado que nós temos que ter. A vida é muito mais importante do que você ficar correndo louco de trabalho para conseguir fortuna, para conseguir dinheiro. A vida vale muito mais. Assim como o seu corpo, querido, o cuidado que você tem com o seu corpo, na questão do alimento, na questão dos excessos, né, de alimento, da postura, é muito mais precioso você ter cuidado com o corpo do que você ficar comprando joias e vestes e sapatos caros. Compreende? Você não ser padrão do palácio do mundo. Os homens que frequentam palácio é que usam roupas finas, né? Roupas de palácio, sapatos de cromo alemão, roupas de veste de marca, Pierre Cardin. Né? Não é isso, querido. O corpo vale muito mais. Por isso que quando Deus ele abençoou, ele diz, olha, ele fala a respeito dos corvos, ele diz, considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem dispensam, nem celeiros, e Deus os alimenta. Quanto mais vale mais vós do que as aves. Ele mostrou as aves, falou a respeito do corvo, falou a respeito dos pássaros, falou, Deus semeia, eles não semeiam, eles não colhem, eles não trabalham, no entanto, Deus dá um alimento a eles. Deus dá um sustento para as aves. Assim que são vós, ele diz. Vocês são muito mais do que o corvo. Nós, homens, valemos muito mais. Né? Ele diz, você não é capaz de acrescentar um covado à sua estatura. Você não consegue colocar um covado acima da sua estatura. Assim como você. Se você não é capaz de colocar uma mínima coisa na tua vida, por que você está ansiosa pelas outras coisas? Não, querido. Aí ele dá o exemplo dos lírios do campo. O Senhor Jesus mostra os lírios do campo. Fala, os lírios do campo crescem, né? Não trabalham, não fiam. E eu digo-vos que no tempo de Salomão, com toda a glória de Salomão, com os ouro, com os tesouros do palácio de Salomão, o Senhor Jesus diz que ali não tinha beleza do lírio dos campos. Todo o tesouro que tinha nos palácios de Salomão, que todos ficavam maravilhados com a
tudo revestido de ouro, prato, talheres, castiçais, né, paredes, mesas, tudo revestido de ouro, coisa finíssima, né? Os palácios de Salomão. Mas, no entanto, o Senhor Jesus diz que um campo de lírio, né? As flores do lírio, um campo voltado para o lírio, que não semeiam e não fiam. O Senhor Jesus diz, olha, era muito mais bonito. É muito mais bonito você olhar um campo do que você olhar uma construção bela que os homens fazem com sua própria mão. Querida, a natureza é muito mais bela. Não existe nada de capacidade que os homens possam fazer, querido. Vocês podem ver pelas próprias imagens, né, que nós vemos na internet a respeito de Nova York, daquelas luzes, né, Hong Kong, né, aquelas cidades, né, onde estão lá cheios de luzes, né, à noite, você vê todo aquele glamour. Não tem a beleza da natureza. Quando você vê uma imagem de montanhas, de flores, de um campo de flores, né, do mar, de uma água, de um rio, não tem a beleza, querido. Não tem lá o céu estrelado, não existe beleza igual. Então, é isso que o Senhor Jesus está fazendo a comparação, mostrando para nós que a erva e o campo, né, que embora a erva e o campo hoje está no campo e é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pouca fé. E diz, por isso que ele diz, ó, por que então você está preocupado com o que tem de comer, com o que há de beber? Não deis, ele dá certeza para nós, ó, não andeis inquietos, porque as nações do mundo buscam todas essas coisas, mas o vosso Pai sabe que precisa delas, que você precisa. Vosso Pai sabe que você precisa, foi Ele que te fez, Ele sabe o que você precisa. Aí ele dá um ensino poderoso para nós, querido. E isso, quando ele fala essa palavra, ele está contrapondo aquele sentimento do homem da avareza. É isso que nós temos que entender, a riqueza dessa informação. Porque tinha lá um homem disputando a herança. Aí o Senhor Jesus diz, ó, buscai antes o reino de Deus buscai antes o reino de Deus e todas as coisas vos serão acrescentadas. Não temais, ó pequeno rebanho. Ele sabe, querido, que os escolhidos de Deus são pequenos, é um pequeno rebanho. A porta é estreita e o caminho é apertado. Nós já temos conhecimento disso. Então ele diz, não temais, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou em dar-vos o reino. E depois ele dá, ó, vendei o que tendes e dá esmola. Fazei para vós bolsas que não envelhecem e tesouro do céu que nunca cabe, aonde não chega o ladrão e a traça não rói. Querido, essa é a diferença do que Deus dá a palavra para nós com relação ao sentimento de avareza daquele senhor que gritou lá, Senhor, faça que meu irmão divida a minha parte da herança. Quando o Senhor Jesus está dizendo aqui, ó, vende o que você tem, dá aos pobres, tá? Dá esmola e fazei por vós bolsas que não envelhecem. Queridos, esse é o entendimento que nós temos que ter. Porque quando você ama o teu próximo, quando você oferece ao teu irmão, querido, sabe, os cuidados, você está guardando tesouro no céu. É o investimento mais poderoso que nós podemos ter, querido. O investimento mais poderoso que nós fazemos no mundo espiritual é esse depósito que nós fazemos quando nós oferecemos ao nosso semelhante, quando nós damos esmola. Nós damos o nosso amor através daquele que necessita de uma palavra, de uma amizade, da sua presença, né? Porque aqui o Senhor Jesus está falando a respeito de você dar esmola, mas a esmola, que ele tem vários aspectos da esmola. Às vezes a maior esmola que nós podemos oferecer para o nosso irmão é uma palavra de afeto, é uma palavra de estar presente, de companhia. O irmão está lá internado no hospital, você está aí lá do lado dele. O irmão está lá, né, ali preso, você ir lá, dar uma palavra de conforto pelo cativeiro, estão tentando libertar ele, uma palavra de afeto. O irmão está em situação difícil, você ajuda, a esmola seja no aspecto da tua presença, da tua oração, dos bens materiais que você pode fazer, do prato de comida, seja o que for, o Senhor Jesus falou que dá, né? Paulo diz na epístola, importa mais dar do que receber.
Compreende? Essa é a lei de Jesus, essa é a lei de Cristo, do ungido de Deus, essa é a lei do ungido. Importa mais nós dar do que nós recebermos. E aqui o Senhor Jesus diz, então, que nós devemos guardar essas bolsas. Ele diz que isso é tesouro no céu. Quando nós olhamos o nosso semelhante, quando nós socorremos o nosso semelhante. Ele deu um exemplo do versículo, no capítulo 10, o que é o bom samaritano, né? Qual foi o bom samaritano? Aquele que ajudou aquele que estava ali caído, ferido, colocou num hotel, pagou as despesas dele, os cuidados dele, e assim em nossa vida, nós ajudarmos no socorro do nosso semelhante. E você poder ajudar, não passar de largo, não fingir que você não está vendo quando ele está precisando de socorro. Então, isso, quando nós fazemos essa atitude, querido, de você oferecer ao teu irmão, ao seu semelhante, saiba que você está guardando o tesouro no céu. É diferente do mundo. Porque o tesouro do mundo, querido, é você depositar o dinheiro na conta bancária, né? De você ir lá, ser chamado para você cantar no meio dos teus irmãos e receber e cobrar uma fortuna, e você depositar esse dinheiro na conta bancária. Isso não é tesouro no céu que você está reservando, querido. De você cobrar uma fortuna para você ir pregar, ou de você cobrar uma fortuna para você cantar no meio dos seus irmãos, né? De abençoar a vida dos seus irmãos. Você já está recebendo o teu tesouro aqui na terra, querido. Lá no céu, você não está guardando nada no céu. E o Senhor Jesus diz, né? Louco, esta noite pedirão a tua alma. E o que tens preparado? E para quem será? Queridos, se você quer reservar um tesouro no céu e reservar a vida para o Senhor Jesus, obedece a Ele. Obedece. Por isso que o Senhor Jesus ele se dirigiu aos discípulos quando ele falou isso. Ele não dirigiu ao mundo, ele disse aos discípulos. E ele diz, porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. Então, se o teu tesouro, querido, é o dinheiro, se o teu tesouro é buscar o bem bom desse mundo, aí vai estar o teu coração. Queridos, é uma palavra poderosa. Nós queremos dar continuidade dessa palavra amanhã, queridos. Nós vamos falar a um ensino tremendo nesse Lucas, capítulo 12, que eu quero encerrar aqui a primeira parte desse estudo do capítulo 12 de Lucas, fazendo uma ênfase, né, nesse versículo 34 que diz, onde estiver o vosso coração, ali estará também o vosso... Onde estiver o vosso tesouro, ali estará o vosso coração. Querido, essa palavra que é tremenda, porque aqui é aquilo que o Senhor Jesus falou lá no início, né? O Senhor Jesus diz que é com relação à hipocrisia, né? Porque isso que o Senhor Jesus está falando, o teu tesouro, querido, é onde está o seu coração. É a questão da hipocrisia que ele falou dos religiosos, dos fariseus. Porque o tesouro dos fariseus, querido, não é o coração. O tesouro do fariseu é a aparência religiosa. É o templo, é a igreja, é o rebanho, é o número de pessoas que estão ali sobre a régide deles, entendeu? É aquela aparência de religiosidade, mas o coração dele não é no Senhor Jesus. O coração dele é quanto está recebendo de dízimo, quanto está recebendo de oferta, quais são os projetos que tem que fazer, quantas igrejas tem que construir, quantas pessoas que tem que ter, qual é aquele irmãozinho que ele pode separar, qual é o que ele não pode separar. É voltado para o governo dele. O coração dele está voltado para o governo dele, para aquilo que ele tem posse. O tesouro dele é isso, querido. Então, agora existe aqueles que o coração está na palavra de Deus. É aquilo que o Senhor Jesus está ali, o Espírito Santo está atento à voz do Espírito Santo, no cuidado do seu semelhante, no cuidado das pessoas, em fazer a vontade do Pai, orando o tempo todo, vigiando, buscando essa palavra, buscando em oração, né? Olhando para a vontade de Deus sobre a vida dos homens, né? No sentido de estar atento, de acolher o seu, de dar a esmola, de guardar tesouro do céu, de não ficar reservando o tesouro desse mundo. Queridos, essa é a diferença. Por isso que o Senhor Jesus diz a respeito da hipocrisia e que nós temos que ter cautela, porque não há nada encoberto. Tudo vai ser revelado. Aquilo que está no teu coração vai ser manifesto às pessoas. Você não vai esconder, não tem nada oculto.
Por isso que nós temos que ter cuidado, guardar o tesouro da palavra de Deus em nosso coração. Porque aquilo que você mais pensa no dia, querido, esse é teu tesouro. O que sua cabeça está mais envolvida no teu dia, nas suas 24 horas do seu dia, é esse o teu tesouro. Então, você vai manifestar isso ao mundo. Se você está guardando a palavra de Deus, o temor ao Senhor, né? Andando em obediência à palavra, esse é teu tesouro. E isso é que vai ser exposto. Né? E vai ser exposto ao mundo isso que você tem guardado como tesouro. Agora, se você está guardando dentro de você dinheiro, né? Questão de quanto você vai cobrar, de quanto você ganha, do que você vai comprar, do que você tem de posse, do que você vai investir, isso vai ser manifesto às pessoas. Então, esse é o teu tesouro. E isso é o fruto que você vai dar. O Senhor Jesus diz que nós vamos conhecer a árvore pelos seus frutos. O que é o fruto, querido? É exatamente essa manifestação que nós vamos oferecer às pessoas. E nós queremos que estar atento a isso, porque nós temos que conhecer essas pessoas, para nós sabermos quem são eles. E nós não sermos guiados por pessoas que guardam essa herança, que buscam essa herança do mundo. Porque são guias cegos, querido. Nós temos que ser guiados por aqueles que buscam e são dirigidos pelo Espírito Santo para guardar tesouros no céu. Porque esses é os líderes que Deus quer que nós sigamos. Esses são os discípulos que o Senhor Jesus chamou a atenção. Por isso, queridos, que essa palavra nós temos que estar atentos à riqueza do Evangelho. O Evangelho, querido, é profundo, é uma ciência nisso. Né? E o Deus, e o Senhor Jesus, na nossa geração, tem descortinado isso para nós. Ele tem aberto pelo Espírito Santo para nós termos conhecimento. Por quê, queridos? Nós fazemos da parte da geração da volta do Senhor Jesus. E é preciso que nós tenhamos conhecimento. É preciso que nós saibamos em que época nós vivemos. Que nós saibamos qual é o sinal do nosso tempo. Que nós estejamos vigis. Nós estejamos atentos, vigio. Porque quando o Senhor Jesus vier, nós sejamos aqueles que estamos acordados, né? O noivo vem, vamos dar o grito, ó, o noivo vem. Por quê? Porque nós não temos tempo para dormir diante de um poder, de uma manifestação poderosa dessa que o Senhor Jesus manifesta na nossa geração. Por isso que eu quero fazer um convite a vocês de continuarem conosco nesse estudo maravilhoso. E nós queremos amanhã dar continuidade da segunda parte do capítulo 12 de Lucas, se assim Deus nos permitir.